Pessoal, boa noite. Será que a nossa mente está preparada para enfrentar o mundo atual, os dias atuais? Porque nós vivemos com muitas pressões. Se nós formos olhar para o lado prático da coisa, as pressões familiares, as pressões no trabalho, existem as pressões espirituais para aquele que é da fé religioso, existem as pressões por aprovação, por conquista de sonhos, as pressões por desenvolvimento financeiro, sustento da família e entre outras. A questão é, nós estamos preparados para isso? Eu acredito que a maioria de nós não estamos preparados, mas qual seria uma resposta, uma alternativa a essa pergunta? Primeiro, é importante a gente dizer que nós estamos vivendo uma miscelânea, uma mistura de filosofias que nós seguimos. E muitas dessas filosofias, elas são paradoxais, contra umas às outras. Por exemplo, se nós cremos no Evangelho de Cristo Jesus, que nos ensina que nós devemos colocar o próximo acima de nós mesmos e fazer o bem para as pessoas, se nós seguimos essa filosofia juntamente com a filosofia de que o que vale é o meu prazer, cada um cuida de si, cada um com seus problemas, nós estamos então diante de ideias que são paradoxais, uma ideia é contra a outra. Então, quando nós não temos uma linha de raciocínio bem estabelecida, nós começamos a entrar em conflitos. Como, por exemplo, nós queremos uma família unida, mas nós não estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas. Para que uma família fique unida, sempre vai precisar com que um lado ceda, outro lado ceda, mas hoje em dia muitas pessoas vivem a filosofia do eu tenho a minha opinião, eu nasci assim, não vou mudar, porque essa é a minha personalidade. Então, como estamos diante de pensamentos que uns se chocam com os outros, nós temos aumentado a pressão sobre a nossa vida. Então a resposta que eu quero trazer é que nós precisamos procurar uma linha de pensamento retilínea para que a gente lide com essas questões. Então a minha proposta é que nós tenhamos uma linha coerente de pensamento e que vai ser, né, uma linha coerente espiritual, familiar, profissional, sonhos, finanças, em que tudo vai ter a sua prioridade exata, em que você vai ter a sua ética e a sua moral em tudo isso, para que você possa crescer então de forma equilibrada, sincronizada, de uma forma retilínea. Então isso é importante. E para que isso aconteça, então nós precisamos começar a analisar quais são as contradições que nós temos em nós mesmos. Quantas vezes nós temos um sonho, mas nós andamos na direção contrária? Quantas vezes nós dizemos que acreditamos em Deus, mas vivemos contra os seus mandamentos? Quantas vezes nós dizemos que amamos a nossa esposa, o nosso marido, mas nós os tratamos como se eles fossem qualquer outra pessoa na nossa vida e não a pessoa mais importante que vive nessa terra? Então, a grande questão é alinharmos os nossos pensamentos àquilo que de fato é coerente, porque as pressões externas já são muitas. Então, se as pressões internas se somarem com as pressões externas, nós não vamos conseguir lidar com as demandas deste momento. É por isso que acredito que no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos então uma resposta retilínea a respeito dessas coisas e brevemente então eu te digo que espiritualmente o Senhor nos ensina a amar Ele em primeiro lugar, porque quando você ama Deus em primeiro lugar, você então está se blindando de viver decepções com as pessoas. O seu amor maior está por Deus, então você não vai colocar sua confiança irrestrita num ser humano que é falho, que é pecador. Quantas pessoas estão aí decepcionadas porque colocaram todo o seu amor
em alguém humano que falha, não tem como. Então, amar Deus acima de tudo. Segundo, família, priorizar a família, não deixar com que o mundo moderno e o trabalho ultrapasse o valor que é dado pela família, o tempo que é gasto pela família, fazer as coisas para o agrado da família, para a conquista da família. Isso é muito importante, é fundamental. Com relação ao trabalho, procurar sempre ser honesto e confiar em Deus, porque é melhor ter a consciência tranquila, né, e confiar nele que ele traz a provisão, do que se render a muitas coisas erradas e depois ter peso na consciência e não conseguir dormir por causa dos erros e dos pecados que cometem nessa área. Então, Jesus Cristo nos apresenta uma linha de pensamento retilínea que nos ajuda, então, a ter essas pressões internas se dissolvendo, porque o mundo já é muito difícil de se lidar. Então, com essa graça que Deus nos permite, essa paz que Ele nos dá por dentro, a gente vai conseguir vencer, então, as dificuldades do tempo moderno. Então, alinhar a sua mente à palavra é a resposta. Que Deus abençoe e uma boa noite.